de hoje. Qual é a pergunta de hoje? O que é que a gente tem para responder hoje, né, nessa oportunidade? Então, a pergunta, olha aqui, a pergunta é: o que significa os tímidos não serão salvos? O que significa isso? Tímido não vai ser salvo? Essa é a pergunta, né, que a gente tem para responder hoje. Tá bom? Então vamos ver aqui. Essa afirmativa está no Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Mas, quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos que se prostituem e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Ok? Então, é nesse texto que é dito que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Ok. Este texto de Apocalipse não pode ser entendido literalmente. Qualquer ensino ou afirmativa nesse estilo de literatura, ou nos profetas, ou nos livros poéticos, ou nos textos parabólicos como Jó, Jonas, Oséias, ou as próprias parábolas de Jesus, só podem ser vistos como literais, exatamente como está escrito, se forem confirmados por textos realmente literais no texto bíblico. Porque esses estilos que nós vimos não são literais. Poesia, por exemplo, os salmos não pode ser literal. Entendeu? Porque é uma poesia. E na poesia você cria todo um arcabouço, né, de temas simbólicos, né? Então, eu estou aqui no local e eu digo: esse é o canto do mundo onde as flores florescem e exalam seus perfumes. O que eu quero dizer? Que tem flor aqui? Não, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que o ambiente aqui é muito propício, é muito bom, é muito agradável, é muito cheiroso, é muito feliz. É isso que eu estou dizendo na poesia. E eu não estarei mentindo. As pessoas vão entender que é uma poesia. Entendeu? Então não pode ser literal. Não pode ser literal. Terceiro ponto. Outra coisa é que esta lista parece a mesma coisa em 1 Coríntios 6, 9 e 10. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Vocês não sabem? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Paulo falando. Ponto 4. Nestas duas listas estão faltando pecados ainda mais grosseiros que estes, como não amar o próximo, julgar e condenar as pessoas. São mais grosseiros. Ofendem mais, entristecem mais a Deus, digamos assim, porque é mais direto para prejudicar alguém. Ser intolerante e outros que são muito normais na convivência das igrejas, dos cristãos. Está faltando na lista aí. Lembrando que para Deus todos os pecados são gravíssimos. Todos. Não há pecado maior ou menor, não é? Quinto, não podemos esquecer que só
Um motivo faz alguém não herdar a vida eterna. Só um motivo é que faz uma pessoa não ir para o céu. É a rejeição do convencimento do Espírito Santo. Ele convence todo mundo do pecado e quem resiste e não deseja mudança, este é um pecado imperdoável. Só este pecado não pode ser perdoado. Só ele leva uma pessoa a não ir à eternidade com Deus. Então, todas essas coisas que foram mencionadas aí, nas duas listas, nada disso impede alguém de ir para o céu. Mas só tem uma coisa que impede. Uma coisa. Que é rejeição do convencimento do Espírito. Tá bom? Aliás, eu falei duas listas, mas aí eu falei de três, né? A de Apocalipse, a de Coríntios e a dos cristãos. Qual é a dos cristãos? Julgar com facilidade, mentir. O povo para mentir. O povo para mentir, né? Li recentemente um comentário na Coreia. Os cristãos foram os mais difusores, os que mais difundiram o vírus do Covid-19 a partir de mentiras que espalhavam lá pelas redes sociais. O povo para mentir. Então, julgar, condenar, mentir, falar mal dos outros, ser intolerante, não ter amor ao próximo. Então essa é a lista também dos cristãos. Tem a lista do Apocalipse, a lista de 1 Coríntios e tem essa lista dos cristãos. Muito bem. Então, o que leva uma pessoa para o inferno não é essas listas, mas o que leva é a rejeição ao convencimento do Espírito. Tá bom? 6. Sendo assim, todo pecado é perdoado. E foi por isso que Jesus pediu que o Senhor perdoasse todos os seus acusadores, aquele povo chamado de Deus que preferiu dar vida a Barrabás do que a ele, Jesus, o Senhor e Salvador. Perdoa-lhes, Senhor. Eles não sabem o que fazem, eles são vítimas. Perdoa-lhes. Todos os pecados são perdoáveis, né? 7. Timidez não é pecado. Embora o escritor bíblico, lá de Apocalipse, né, afirmou que sim. Há quem diga que ele está falando sobre as pessoas que se envergonham de assumir o evangelho diante do mundo, com aquela palavra de Jesus: quem me rejeitar diante dos homens, eu rejeitarei diante de meu Pai que está nos céus. Há quem creia que esses tímidos têm a ver com essa questão. 8. Há quem entenda que esta timidez tenha a ver com rejeição propriamente dita ao convencimento do Espírito. Seria como a teimosia, a insistência em continuar desagradando a Deus. Há quem acredite também nisto. 9. Porém, sendo um texto apocalíptico, não podemos afirmar nem uma coisa nem outra, pois não somos daquela época, daquele contexto. Os destinatários do texto sabiam do que se tratava dentro daquela cultura. Então, digamos que os tímidos aí, dentro da cultura apocalíptica, eram, digamos, um povo, ou eram pessoas que... o que mais? O que poderia ser? Eram alguém específico que fazia determinados tipos, tinha determinado tipo de comportamento, né? Que seria
Os tímidos, deixa eu falar aqui uma coisa qualquer, né? Então, eles chamavam de tímidos aqueles que tinham uma religião pronta, uma religião própria para rejeitar a fé. Então, esses eles chamavam de tímidos. Então, só quem sabe é quem está na época. Tá? Só quem sabe é quem está na época. Eu gosto muito de lembrar, quando falo sobre textos apocalípticos, né? Por exemplo, hoje, se você olhar uma gravura de um homem gordo sentado num trono e com óculos quadrados e pegando um cacho de uva e comendo uva por uva. E ele está sentado e aí tem um andor, onde a poltrona que ele está sentado tem um andor que está segurando, apoiando. E quem está conduzindo esse andor é um monte de magricelos, pessoas bem magras. Se eu mostrar isso para você, significa o que para você? Provavelmente nada. Vai ser uma coisa até repugnante, mas não significa nada. Mas para mim, né, que passei, né, no meu crescer, eu passei pela ditadura, pelo golpe de 64, né, os militares dominando o país, então a informação que tem ali eu vou compreender. Por que eu vou compreender? Porque eu estava lá e sei o que é. O homem gordo de óculos quadrados é Delfim Neto. Comendo, né? Comendo uva, quer dizer, com muita mordomia. O andor era a posição que ele assumia. O que é que ele exercia naquela época? Ele era o ministro da economia, da fazenda, sempre ligado à questão das finanças. E quem eram os magricelas? Os brasileiros. Então, quem estava naquela época entende exatamente o que está ali desenhado. Quem não sabe, quem não é da época, não vai entender. Compreende? Então, a mesma coisa. Esse texto de Apocalipse não foi escrito para mim, foi escrito para as pessoas daquela época. O Espírito é que pega tudo isso e me abençoa, me alimenta, né? Mas não foi para mim que foi escrito. É como a carta aos Gálatas. Não foi escrita para mim, mas o Espírito usa e me abençoa com aquele texto. Então, aí está o ponto 9. Né? Não podemos afirmar o que é esse tímido, né? Dentro da concepção da cultura apocalíptica. 10. O que importa em tudo isso, né? Naquela palavra, os tímidos não herdarão, tal. O que importa é que nenhum tímido vai deixar de ser salvo por ser tímido. Nenhum tímido. É isso que interessa, né? Bem como nenhuma daquelas situações mencionadas nas duas listas, e aí na verdade são 3, nenhuma das 3 listas, ninguém que está mencionado nas 3 listas, né? As pessoas deixarão de ser salvas por causa da situação mencionada. Os cristãos mentirosos não vão para o inferno porque são mentirosos. Os cristãos intolerantes não vão para o inferno porque são intolerantes. Os cristãos preconceituosos não vão para o inferno porque são preconceituosos. Os que julgam, os que condenam, ninguém vai para o inferno por causa disso. Entendeu? Não vão. Então ninguém vai deixar de ser salvo por causa da situação mencionada ali. Só deixarão de ir para o céu todas as pessoas que não se submeterem ao convencimento do Espírito Santo de Deus. Esses é que não vão poder entrar no reino dos céus. Esse, Jesus fala, é o único pecado imperdoável. É isso que importa. Tá bom? Mas a Bíblia fala isso. O que importa é o que Jesus disse. A gente interpreta a Bíblia por Jesus. E ele disse que só um pecado
é que não pode ser perdoado, que é a rejeição ao Espírito Santo. Ponto final. Ponha seu preconceito e eu ponho o meu preconceito. Ponha a sua prepotência e eu ponho a minha prepotência no fundo do baú e vamos seguir Jesus. E acabou. Legal? Muito bem. Então, essa é a resposta que a gente tem para esta pergunta. Qual é a pergunta? O que significa os tímidos não serão salvos? O que isso significa? Tá bom?